de hoje estaremos recebendo a visita da doutora Elaine Maria de Souza Polizel. Ela é especialista em gestão pública, é psicóloga e capacitada em intervenções familiares e também na dependência química, aconselhamento em dependência química, capacitação de profissionais de saúde para tratamento do tabagismo e abordagem intensiva do fumante. Maravilha! E coordenadora de saúde mental do município de Mauá, onde que ela atuou como gerente de uma unidade básica e hoje ela atua também na cidade de Mauá e vai contar assim esses setores que dá cobertura à família e a doenças mentais, inclusive também sobre a dependência química. E o tema de hoje é dependência química e a importância da família. Mas antes de nós abordarmos esse tema, vamos ouvir a palavra amiga do pastor Getúlio e já voltamos já, não sai daí. Cláudio, meu amigo, querido assinante, convidado deste programa, é uma alegria voltar, é uma alegria poder compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus com você. E eu quero convidar você a refletir comigo no texto do Salmo de número 128, versos 1 e 2. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Eu me lembro que falei aqui algum tempo atrás sobre a diferença que eu estabeleço entre alegria e felicidade. A felicidade é circunstancial, vem com os momentos da vida, há momentos que somos muito felizes, há momentos que não somos felizes e há momentos que somos muito infelizes. Mas eu falei da alegria, a alegria que é fruto da presença de Deus no coração. E essa dura, permanece, essa não acaba, essa não tem fim. O salmista diz, como é feliz ou como é alegre constantemente aquele que teme o Senhor, aquele que confia em Deus a ponto de depositar nas mãos dele as suas necessidades, as suas carências, a sua vida, o seu caminho. É isso que diz a continuidade do verso de número 1. Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado o seu dia a dia, suas preocupações, seus temores, suas lutas, seus sofrimentos? É interessante o verso 2. Ele diz, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Será alegre e feliz. Não apenas feliz no momento em que você desfruta do resultado do seu trabalho, mas alegre em todo o tempo e próspero em todas as circunstâncias, não apenas no lado material, financeiro, mas em tudo que você fizer na vida. Mas para isso você precisa confiar em Deus, no poder supremo, naquele que é o único que pode tirar da sua vida, tirar você da situação em que você está, da luta que você tem atravessado, do problema que você tem vivido. Nas mãos de Deus está todo o poder capaz de trazer a você liberdade, vitória, felicidade e alegria duradoura. Que Deus te abençoe e que ao longo da sua vida você confie mais e mais nesse Deus que tanto te ama. É sempre bom ouvirmos a palavra amiga do pastor, que o tema sempre é pertinente ao que nós estamos falando. Falar em fé, em esperança, é algo muito oportuno. É isso, Elaine? Muito obrigado pela sua presença. Você, telespectador, que tem participado do nosso programa, se no tema de hoje você tiver alguma dúvida, precisa fazer alguma pergunta, precisa de uma informação, orientação, continue entrando em contato conosco. É muito importante o seu parecer, porque desse outro lado aqui temos uma especialista que pode atender, dando as informações que você precisa. Portanto, entre em contato conosco através do nosso e-mail, programa.bc@netserviço, sem cedilha.b.br e também ou pelo nosso hotline 11 973 18 84 36. Continuem participando. E agora vamos à nossa entrevista com a doutora Elaine. Tudo bem com você? É um prazer recebê-la. Obrigado por estar com a gente e dividir um pouco do seu conhecimento, da sua vida profissional. Já estava explorando um pouquinho antes. É bom a gente saber um pouquinho de como é que é a vida de vocês. Muito obrigado, Cláudio. Queria agradecer, né, o seu convite, toda a equipe, né, do acolhimento,
e poder compartilhar um pouquinho, né, esse espaço aqui para que a gente possa passar um pouquinho das informações, né, e o tema dependência química, família, o quanto é importante a gente poder multiplicar isso aí para os nossos telespectadores, né? Sem dúvida. É importante também porque não necessariamente que a gente sabe que os familiares, além da dependência química, há muitas famílias que têm dificuldade com outras comorbidades, às vezes geradas pela própria substância, que acaba despertando algo que estava latente, despertando a doença primária, e simplesmente a substância potencializou, e aí a dependência não se instalou, mas um quadro que aparentemente era fundo se torna principal, como um transtorno mental, um surto psicótico, uma esquizofrenia. Como é que vocês lidam com esses familiares que buscam esses recursos, não necessariamente somente da dependência, mas por outros transtornos? Então, hoje lá, eu trabalho hoje numa unidade básica de saúde em Mauá, né, no município de Mauá, e quando esses familiares nos procuram, muitas vezes não procuram com uma causa, uma causa direta, né, dizendo, olha, eu tenho um problema de dependência química na minha casa. Então, assim, os consultórios acabam chegando até os consultórios médicos com uma gastrite, com uma dor nas costas, com algo psicossomático mesmo, que o próprio organismo coloca para fora de todo aquele sofrimento que ele vem passando, e aí a gente precisa ter o olhar ampliado, né, desse caso, para que a gente possa poder acolher esse caso e poder ajudar essa família. E quando isso chega para a gente, né, qual que é o nosso objetivo? É tratar essa pessoa, esse usuário que chega para a gente no município, no nosso consultório, né, isso, fazer uma escuta e, em cima disso, a gente poder desenvolver um projeto terapêutico singular, que é o que nós fazemos no SUS, né? Esse projeto terapêutico, a gente fala singular, por quê? Porque a gente trata essa família com uma singularidade, com uma especificidade dela, né? Então, cada uma família tem a sua forma de conduzir os seus problemas. E esse projeto terapêutico singular, ele é feito por uma equipe multidisciplinar, médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, fisioterapeuta. E aí, assim, em cima disso, nós chamamos essa família, fazemos uma anamnese, que é o que a gente costuma fazer nisso, discutimos esse caso e damos andamento nesse tratamento para essa família. Atualmente, na sua unidade, em que local que fica a sua unidade? A minha unidade, hoje eu sou gerente de uma UBS, Unidade Básica de Saúde, e ela fica no bairro do Santa Lídia, né? Mauá é dividido por unidade de saúde por território. Então, são alguns territórios e a minha unidade fica exatamente num território onde a gente coloca que é o território 4, onde é compreendido de 4 unidades básicas de saúde, sendo que uma possui a estratégia de saúde da família, que é um modelo que o Ministério da Saúde trabalha na ótica do médico da saúde da família, o médico generalista. A minha unidade é uma UBS tradicional, mas a gente tem trazido todo esse modelo, essa mudança, para que a gente possa trabalhar nessa ótica onde atender essa família da melhor forma integralmente. Hoje as famílias que você atende, basicamente, qual o tipo de transtorno, qual é a dificuldade ou emocional, ou física, ou psíquica, mais atendida na sua unidade? Olha, na verdade, assim, quando a família chega para a gente na unidade, muitas vezes, ela não chega com uma causa de dependência química. Ela chega, muitas vezes, aquele paciente, aquele usuário que chega, que vai todo dia na unidade, geralmente aquele usuário que ele chega buscando uma consulta com o psiquiatra, buscando um apoio da equipe em alguma situação, e a gente precisa ter esse olhar ampliado, né? Essa escuta qualificada, escutar melhor ele, para saber em que situação, por que ele tem chegado na nossa unidade ou por que ele vai na unidade todos os dias. Né? E isso começa a aparecer, né? Começa a sinalizar para a gente que alguma coisa
não está bem, né? E quando a gente vai buscar esse olhar e a gente faz essa escuta qualificada, dentro desse contexto, nós fazemos uma visita domiciliar e aí a gente começa a perceber, né, que alguma coisa nesse sistema de família não anda bem. E aí a gente começa a estabelecer um vínculo também, porque eu acho que o vínculo é muito importante, porque através do vínculo é que a gente consegue descobrir, a gente faz um trabalho mesmo de investigativo no começo, né, até a gente descobrir o que está acontecendo. E aí a gente chega numa dependência química e onde a gente percebe que ali existe uma família codependente, né? E a gente sabe que, em cima de tudo isso, as famílias, quando tem um ente querido que tem o problema da dependência química, ela fica mais adoecida que o próprio dependente químico está dentro da família, né, que também tem a doença, eles ficam muito mais adoecidos que o dependente químico, né? E aí é onde a gente descobre. É interessante que você colocou que o doente vai até a unidade. E na prática, normalmente, pelo menos a nível de consultório, é o inverso. Eu tenho a família que chega doente ou buscando ajuda para o seu doente. E você está dizendo que na unidade, muitas vezes é o dependente que está indo lá, ou nem dependente, uma pessoa, um usuário circunstancial ou um pouco mais abusador, e busca querendo alguma coisa, e vocês vão fazer esse trabalho de investigação e percebe que a família está adoecida. Então, vocês têm casos que é o próprio usuário que vai buscar ajuda. Isso. Até porque quando ele vai buscar ajuda, ele nunca vem buscar ajuda pela questão da dependência química. Até porque quando ele fala do alcoolismo, né, muitas vezes ele não percebe ou ele não tem o entendimento que o alcoolismo é uma doença. Então ele acha que ele bebe um pouquinho, né, e que aquilo não está tendo nenhum estrago na família e nem para ele mesmo. Então, quando ele vem buscar muitas vezes uma ajuda, às vezes de um emprego que ele não tem, muitas vezes ele vem buscar de um problema estomacal que ele está, ou ele vem buscar por uma ajuda de uma pressão arterial que está alterada, ou uma diabetes que está descompensada. E aí ele nunca vem dizendo exatamente que ele tem um problema ou uma doença do alcoolismo, né? Até porque eles falam muito assim, olha, quando a gente começa a detectar, eles falam, eu tenho um problema que eu bebo um pouquinho, mas não encara isso como uma doença, não tem esse entendimento, né? E aí é o momento da gente acolher, fazer essa escuta qualificada e entender esse contexto. E é interessante porque, para nós profissionais, vamos perceber pela fisionomia, o abatimento físico mesmo, o desgaste, o empobrecimento verbal, psíquico, e a gente vai fazer já uma leitura, não, essa pessoa deve ter um comprometimento maior com algum tipo de substância. E o que é importante ou interessante nisso, que você está dizendo que você tem o serviço social que vai até a casa do paciente. O serviço social, quando a gente detecta uma família nessas condições, o porquê que ele vai até a casa? Porque muitas vezes ele vai buscar, a família também, quando relata toda uma dificuldade, ela procura, quando ela vem nos procurar, e quando a gente detecta a questão da dependência química, ela vem buscar uma cura, né, um milagre, vamos se dizer, né? Elas querem pegar aquele dependente químico e resolver o problema. Então, é uma cura imediata. E aí, quando se depara com todo o que a gente passa para elas, que a dependência química é uma doença primária, progressiva e que precisa de tratamento, que ela não tem cura, mas ela tem estabilização, e que o emprego não vai resolver o problema dele nem o da família, até porque se ele já perdeu o domínio da vida, se ele já está nessa situação, não é o emprego que vai resolver e sim um tratamento, a gente muitas vezes leva para elas uma certa frustração, porque elas
precisam desse imediatismo. Então, por que eles procuram muitas vezes a saúde? Porque talvez tenha um remedinho que resolva, né? E isso não vai resolver. O que vai resolver é um tratamento, é uma mudança de comportamento, é essa família entrar em recuperação, né? Entrar num processo de recuperação também, para que eles possam caminhar juntos. E né? qual é a receptividade dessas famílias e qual a importância, principalmente para esse tipo de paciente? Olha, a receptividade dessas famílias, quando a gente chega lá, nem sempre elas são muito boas, não. Com certeza. Porque assim, geralmente quando a gente vai, uma equipe de saúde, né, na casa de um paciente, né, e aí eles têm um olhar da gente meio assim como, olha, vai investigar, vai descobrir alguma coisa, né, e aí é como a gente conduz essa visita. É a forma da gente conduzir, é a forma da gente tranquilizar e a forma da gente também fazer esse vínculo com essa família, né? Mostrar para ela que a gente está ali para oferecer, para sugerir uma ajuda, né? Para trazer coisas boas e não punir e nem criticar, até porque assim, a gente sabe que uma doença ela precisa de tratamento, né? A gente não vai lá para criticar, né? E e o dependente químico, quando a gente chega, na verdade, assim, dentro da família, ele acaba sendo identificado como um problema, né? Ele é o problema da família. E aí, quando a família se depara de uma forma que ele não é o problema e que o problema é todo um sistema que precisa ser cuidado, que está adoecido, né, eles entram num certo conflito. Agora, a receptividade nem sempre é boa, mas a gente chega exatamente para sugerir e levar essa ajuda, né? Normalmente a família vai, pelo menos eu sinto isso, que é sempre o mesmo refrão. Nós não bebemos, eu não bebo, meu marido não bebe, ou vice-versa, não é? O esposo fala, eu não bebo, minha mulher, meus filhos não bebem, por que eu tenho que participar, não é? Então, a minha pergunta, quando essas pessoas se colocam nessa postura, o pai, a mãe, ou qualquer ente querido, esposa, eu não bebo. Então, há uma maneira desse dependente se sair bem, mesmo sem o apoio dessa família? Olha, sim, existe, né? Nós, além desse trabalho, né, nós fazemos também um grupo de família, onde a gente utiliza, né, os 12 passos, né, cedidos pelo AA, que são Alcoólicos Anônimos, onde a gente faz esse grupo com essas famílias. Né? Não necessariamente essas famílias que nos procuram lá, mas assim, o grupo é aberto para toda família que estiver buscando uma ajuda. Ela chega até esse grupo e ela vai encontrar essa ajuda dentro dessa ótica dos 12 passos. Então, quando a gente fala do dependente químico buscar uma ajuda, entrar em recuperação e a família não, é possível, mas é muito difícil, porque ele vai estar meio que remando contra a maré. E muitas vezes entrar em recuperação causa um certo desconforto para essa família, porque a dependência química, ela acaba, o dependente ele acaba perdendo o domínio da vida e a família também acaba perdendo o domínio de tudo aquilo, né? De todo aquele contexto, de todo aquele sistema. E para a família é muito mais fácil, por quê? Porque ela acaba controlando esse dependente químico. Por quê? A codependência, quando a gente fala de codependência, é uma doença e ela comete as famílias de uma certa forma arrasadora, né? E aí, esse dependente químico, quando ele chega e entra em recuperação, ele começa a questionar uma série de coisas. E aí, assim, para que ele possa manter a recuperação dele, muitas vezes ele vai precisar abrir mão, né? Abrir mão de algumas coisas. Até porque a programação diz que ele precisa abrir mão para que ele se mantenha limpo. E às vezes ele precisa muitas vezes abrir mão dessa família, que não entra em recuperação. Até porque essa esposa ou essa mãe, às vezes ainda vai continuar tratando ele como um dependente químico. E a recuperação é individual. Então, por isso que quando a gente fala que é possível porque ele tem que querer. Mas é possível também a família entrar em recuperação e o dependente químico também, sem o dependente químico entrar em recuperação. E essa família caminhar, né?
Então, assim, é possível sim, mas não é fácil, é difícil, ele tem que querer muito. No caso, esse abrir mão da família, que forma, como é que você assim aumentaria? Que lente que as pessoas que estão nos ouvindo possa entender melhor? O abrir mão dessa família, muitas vezes, é assim, se de repente ele está num casamento, né, com uma esposa que ainda continua tratando ele como um dependente químico, né, ele vai precisar abrir mão do que está fazendo mal para ele. E aí, assim, muitas vezes ele vai precisar ter algumas regras, né, que ele aprende isso na recuperação. Então, participar de grupo, né, usar a programação no seu dia a dia. E aí, assim, muitas vezes essa família não consegue caminhar. Então, essa própria família, essa própria esposa ou essa própria mãe, às vezes não vai conseguir conviver no mesmo ambiente. Então, muitas vezes ele vai precisar sair, ou essa família vai precisar também sair, ou muitas vezes morar no mesmo local, mas assim, viver numa situação bastante complicada. Porque quando você está dentro de um local onde ninguém te aceita, fica muito mais difícil. E a dependência química é uma explosão do quê? De vários comportamentos que às vezes o dependente químico tem, de que assim, ele vai precisar se policiar todo dia para que ele não tenha um processo de recaída. E aí, assim, às vezes, todo aquele tratamento da família, aquela desconfiança vai fazer ele ficar mal, vai fazer ele ficar depressivo. E ele vai precisar ter esse controle. Ou senão ele vai precisar sair desse ambiente. Então, quando a gente fala abrir mão, muitas vezes é deixar de lado, é sair, é viver a sua vida e deixar essa família. Então, vamos dizer, no caso de uma esposa, que não é tão incomum, pelo contrário, é até comum. O jovem tem uma dependência, frequenta um grupo, ou já frequentou, a mulher fica sabendo que ele é um usuário, que já foi um usuário, hoje está bem porque frequentou ou fez um tipo de internação, às vezes até mais de uma internação, só que ela diz, o problema é seu, eu não vou frequentar o grupo. E fica assim, às vezes, com um pezinho atrás, ou senão, poderia até ser facilitadora. De às vezes falar assim para ele, mas você não bebe nada? A gente vai em algum lugar, porque uma mulher de um companheiro que é um alcoólico, que frequenta um grupo, que tem uma série de evites, principalmente as situações de risco, que eu coloco em lembranças a velhos comportamentos. Se ela diz um negócio desse, vamos beber um vinho, vamos beber aquilo, que é muito comum, uma vez que ela não frequenta, é normal fazer essa colocação. Ou a mulher que não se importa, você faz o teu tratamento, mas eu estou na minha. Eu vou sair, você não bebe, eu bebo. Como é que você vê? Como é que você aconselharia essa pessoa? Olha, na verdade, assim, a gente tem duas formas de fazer a leitura do que você colocou. Se for na ótica do dependente químico, para ele vai ser bastante difícil. Por quê? Porque, assim, é muito difícil você entrar num processo de recuperação e se manter limpo, tendo a substância dentro da sua casa, o álcool dentro da sua casa, né? Então, é muito difícil. É mais ou menos assim. A recuperação é uma mudança de comportamento. De hábitos. E de hábitos também. E aí, quando você fala em mudança de hábitos e de comportamento, a gente entra dentro de uma casa onde tem uma mudança de um lado e a outra não mudou, entra num conflito. Então, ele vai viver num eterno conflito. E aí ele vai precisar fazer uma reflexão, né, dessa vida, se ele quer viver nesse conflito ou se ele não quer. Agora, se for você olhar pelo lado da esposa, em que ela tem esse dependente químico que está em recuperação e ela não bebeu, ela não conhece um grupo e ele vai no grupo todos os dias, o que acontece com ela também? Muitas vezes ela está doente, né? E aí é todo um processo que a gente fala de reflexão, por quê? Porque para ela, ele não é aquela pessoa que ela controla mais, ele é uma pessoa que está indo num grupo que ela não sabe o contexto daquele grupo, porque ela não conhece. Então, quando ela pontua tudo isso, ela pontua de uma forma agressiva e de ataque, mas inconscientemente não é aquilo que ela quer. Ela quer um marido companheiro, um marido do lado dela, mas ela não sabe, não conhece
a dependência química da forma que nós colocamos no grupo, que um profissional da saúde estuda como uma doença primária e progressiva e fatal que a gente fala, né? Então ela não sabe quando ela fala, quando ela diz aquela palavra, olha, só um vinho, ela não sabe o dano que ela pode causar. Então ela não tem essa noção, essa intensidade do que pode acontecer. Nós falamos no grupo que o dependente químico, quando está em recuperação, ele tem é como se tivesse um tubarão lá dentro, né? Se você jogar um peixe ali, ele acorda. Então, uma gota de álcool é acordar. Então, aí você não sabe o que vai acontecer. Então, a família, muitas vezes, quando ela não entra em recuperação, ela não tem essa intensidade. E aí, o que a gente faz no grupo? A gente sugere, né? E a gente passa também algumas dicas, né? A pessoa está em recuperação, tem algumas dicas. A gente precisa ter uma certa paciência, né? Porque ele vem com uma mudança de comportamento dentro de casa, né? Você também precisa mudar, aprender a confiar, aprender a cuidar de você, né? Deixar de viver a vida dele, né? Porque a codependência ela faz com que você acaba vivendo a vida do outro e controlando o outro o tempo todo. Então, quando essa esposa ela está adoecida e que ele começa a sair um pouquinho desse controle, ela começa a ficar desconfortável de toda essa situação, né? Então, existe um conflito dentro dessa família e que vai precisar ser resolvido. E aí, quem vai resolver? Geralmente, quem resolve é quem está em recuperação, que está entendendo que tem um processo de doença ali que ele precisa fazer essa recuperação, né? Ser trabalhado. Perfeito. Pois é, telespectador, tenho certeza que o assunto está muito interessante, principalmente você, se tem um ente querido e não participa de um grupo, vocês estão vendo. A doutora Elaine está explicando o quanto é muito mais difícil e muito mais facilitador para uma recaída. Pois é, o papo está bom, mas a gente já volta. Vamos fazer o nosso pequeno intervalo e voltamos já.